Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazeto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos conteúdos para te ajudar a chegar naquele grande objetivo que todos sonham, que é a obtenção do cargo público. Contem comigo, beleza? Galera, é o seguinte, hoje o tema ele é avançado, tá bom? Mas eu acho que vale a pena a gente discorrer sobre o mesmo, até porque a gente tem pessoas aqui que estão realmente concorrendo a cargos bem interessantes na administração pública. E se você não está concorrendo ainda, com certeza você vai chegar nesse nível, tá bom? Então o que acontece? Eu vou fazer aqui de forma bem objetiva, tá? Vou trazer algumas dicas de como você montar uma peça técnica, tá bom? Então, primeira coisa, galera, o que é uma peça técnica? Normalmente a gente está acostumado a fazer questões discursivas e eu já fiz um vídeo aqui sobre esse tema, informando como é que a gente tem que fazer, as estratégias, mas hoje a gente vai mais a fundo. A gente fala de peça técnica. A peça técnica, o primeiro grande problema dela, tá? Mas eu não vejo como problema, eu vejo como algo que pode me diferenciar é o número de linhas que inicialmente assusta. Você tem peça técnica de 50 linhas, e hoje eu vou falar especificamente, até para a gente ir num alto nível, tá? Mesmo se você não for fazer esse concurso, mas hoje eu vou falar da peça técnica da CGU. São 90 linhas. É pesado. Mas fiquem tranquilos, não tem nenhum mistério, tá bom? E eu vou passar aqui para vocês o que vocês precisam ter como pré-requisitos para vocês conseguirem fazer uma prova muito, muito boa. Beleza? Preparados? Então vamos lá. Então assim, galera, primeira coisa, a gente tem que entender o peso da peça técnica, da discursiva, num concurso como esse, tá bom? Então assim, só para vocês terem uma noção, esse concurso vai trazer cerca de 110 questões, se eu não me engano, quase certo que é isso, e a prova discursiva, ela vai valer no total 90 pontos, então quase metade da prova você vai depender da tua produção textual, tá bom? Beleza. Então é isso. O que eu vou falar agora para vocês, né, como condição inicial? Vocês precisam ler o edital. Eu não vou ficar falando aqui de letra legível, né, de aqueles aspectos básicos. Cara, pelo amor de Deus, sair com leitura de edital, vocês não precisam ficar aqui floreando, né? Infelizmente tem gente aí que fica 10, 20 minutos falando sobre isso. Cara, sinceramente, leu o edital, entendeu, acabou. Tá? Então, assim, são coisas muito simples que vocês conseguem pescar e fazer o dever de casa. Mas precisa entender a regra do jogo. Não adianta querer fazer produção textual se não souber o que o edital está te pedindo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá bom? Galera, o segundo ponto. Então, vamos agora pro que realmente interessa, tá bom? Então, o que acontece? No caso da CGU, o que é esperado, né, é que você tenha uma situação hipotética com base, por exemplo, numa legislação. Tá? Então ele vai te dar lá, por exemplo, um estudo de caso, que você vai fazer uma análise e uma estruturação. Né? E aí o estudo de caso vai estar pautado na legislação que é cobrada no seu concurso. Pode ser uma licitação, né? De repente vem uma 8666, uma 14133, né? Ou até algo bem específico, por exemplo, no caso seja o focado em controle interno, né? A gente tem lá o artigo, os artigos 70, 75 que falam de controle na Constituição de 88, né? E lá um deles é específico para controle interno, então com certeza a pessoa que vai para uma prova da CGU, ela precisa saber de cor e salteado esse grupo de artigos, né? Que falam um pouquinho de interno e de externo, mas são totalmente relacionados, tá bom? Beleza. Então assim, vamos lá. O que a gente vai ter no caso da CGU? Primeira coisa interessante. Esse concurso, que é da FGV, ele estruturou, colocou lá as matérias que você precisa conhecer para fazer a prova discursiva. Isso ajuda pra caramba. Então você tem, por exemplo, administração, direito constitucional, direito administrativo, orçamento público, a famosa AFO, tá? Então isso facilita o nosso estudo. Você não precisa ficar fazendo discursiva de outras matérias, tá? Não faz sentido, tá bom? Isso é bacana, tá? E aí o que acontece? Nessa prova, como eu falei, ela vai ter um total de 90 pontos,
45 pontos é para desenvolvimento do tema, argumentação, e os outros 45 é o uso do idioma. Né? Então, todas aquelas regras do português, concordância, regência, né? Isso tudo vai ser cobrado. Você vê que é até uma pontuação bem considerável. Então, por isso que é importantíssimo, mesmo você não tendo português como cobrança, você tem que estar muito firme. E cá para nós, né? A FGV ama português. Então, realmente, assim, o seu estudo de português, ele tem que ser maximizado, ele tem que ser colocado como prioridade, mesmo você achando que você sabe português. Pode até ser que você saiba, mas, meu amigo, você precisa estudar demais português da FGV. Você vê tanto na prova objetiva, que é dificílima, como, né, o reflexo que você vê na prova discursiva, tá bom? Beleza. Então, assim, você tem um estudo de caso. E aí, o que acontece? Como é que a gente vai estruturar esse estudo de caso, tá bom? Tá escrito no seu edital que essa prova ela vai ser uma dissertação, tá? Ou seja, ela vai ter início, a argumentação e a finalização dela. Normalmente, tá? Fiquem tranquilos que isso dá para ser desenvolvido bem em 90 linhas, tá bom? Então, qual é o esqueleto, né, desse tipo de prova? Então, a primeira coisa que você vai ter é o que a gente chama de relatório, tá bom? Cara, você vai sempre começar com trata-se. Então, o que você vai falar no relatório? Você vai pegar o estudo de caso, então ele vai falar lá de uma situação hipotética, né? Possivelmente, aí já dando uma outra dica, você vai ter que saber muito sobre corrupção, sobre transparência, tá? Todas essas atividades que a CGU trabalha na prática. Isso é fundamental você entender, tá? E sempre lembrando, galera, eu tô falando da CGU, vocês vão pegar esse mesmo conhecimento, todas essas dicas e vocês vão aplicar no concurso de vocês. Tá? Tô pegando um caso prático para facilitar o entendimento, tá bom? Então, beleza, voltando ao relatório. Então, ele vai falar de um estudo de caso, tal, uma situação, enfim. Então, você vai pegar o que o examinador colocou no estudo de caso e você vai colocar: trata-se de uma situação referente a um caso ligado à transparência, não sei o que, e você vai discorrendo. Então, basicamente, você vai pegar o que está lá na prova, né, o que está sendo colocado como situação, e você vai passar para as suas palavras de maneira resumida. Basicamente é isso. Tá? Isso aí você vai usar aí de 5 a 10 linhas, tá bom? Tá bem razoável. Show! Segundo ponto, galera: análise e desenvolvimento, tá? Referente ao caso concreto. Então, o que acontece? Você vai ter lá os achados de auditoria. Tá? O que significa achado de auditoria? Você vai lá, vai verificar o estudo de caso, falar: olha, isso aqui tá não conforme, né? Isso aqui tá não conforme. Sempre, como eu falei para vocês, a questão da legislação. Você tem a legislação e você tem o caso concreto. Você vai comparar a legislação e o caso concreto. Tá conforme? Beleza. Não tá conforme? Opa, tem achado de auditoria. E aí, o que vai acontecer? Dentro da análise de desenvolvimento, você vai colocar, por exemplo, com base na Lei 14.133, tratava-se de caso que... Vou dar um caso aqui bem hipotético. Tratava-se de um caso que demandava um procedimento licitatório. Porém, foi usada uma dispensa de licitação. Entendia lá o órgão que se tratava de dispensa por causa daquele ponto específico. Só que tal ponto específico não consta na Lei 14.133. Toma cuidado, se for, por exemplo, sobre licitação, toma cuidado na questão da diferença do que você tem na 8666 com a 14.133. Tá? Porque tem alguns pormenores que a gente viu aí a alteração. Por exemplo, que hipoteticamente não, é o que a gente já vê na prática. O credenciamento, tá? Você não tem como fazer uma disputa, tá bom? Então, é uma modalidade nova que veio para 14.133, que se trata de um procedimento cujo resultado é uma inexigibilidade, não tem como você concorrer. Isso também você pode encontrar, por exemplo, em locação de bens imóveis, mesma coisa, tá legal? Aí a dispensa, você teve a alteração dos valores, 50 mil e 100 mil, e aí você tem todo ano uma atualização desses valores. Então, esses pontos, por isso que eu falo, conhecimento técnico você tem que saber.
tá? Não vai ser eu que vou te explicar, só estou te dando os pitacos do que a gente sabe que existe. Então, voltando lá no nosso caso. Então você vai fazer uma análise, né, da lei com o caso concreto. E aí você vai ter os achados de auditoria. Vamos dizer que você tenha lá 8 achados de auditoria. Então você vai desenvolver, ó, o achado tal, tal, tal. Tranquilamente, você vai fazer parágrafos aí de aproximadamente 6 linhas. Então só de parágrafo de achado, você vai ter 8 vezes 6, 48 linhas só sobre esse desenvolvimento, que está muito bom, tá bom? Então você já vai contar aquelas 10 linhas da introdução, mais essas 48. Você já fez 50 linhas, né? Você já está uma estrutura legal. E aí, galera, vocês vão finalizar com a conclusão. Tá? Na conclusão, vocês podem trazer novamente, de forma resumida, os achados de auditoria. Você coloca lá, foram encontrados tais achados, isso aqui, aquilo ali, de maneira bem objetiva. E aí você vai chegar no final e vai colocar assim, ó, pode colocar nessa estrutura, diante do exposto, recomenda-se. Tá? Você não vai impor nada, você é um auditor de controle interno, recomenda-se. Então, recomenda-se, tal, papapá, aí você vai recomendando, fazer as recomendações. E aí você pode colocar no final, né, enfim, submete esse relatório a uma verificação e uma análise, né, da autoridade, da hierarquia, enfim, do órgão, tá legal? Então você vai submeter, você pode submeter de repente a um plenário, tá legal? Então você vai levar isso pro órgão. Eles vão decidir o que vai acontecer, você não vai dizer nada, você só vai fazer uma análise técnica do que está acontecendo. E aí o pessoal de cima é que vai realmente decidir, tá legal? Então assim, galera, conhecimento técnico precisa saber muito, não é pouco não. Tá? Porque a gente fala de licitação, então, mas por exemplo, né, isso aí cairia em direito administrativo, que você pega um pouco de constitucional. Você pode ter, por exemplo, a gente falou de AFA, então você pode ter, por exemplo, algo referente à lei de responsabilidade fiscal. A gente está vendo aí como que está complicado seguir o que está no regramento da Lei Complementar 101 de 2000. Tá? Então, assim, administração pública, mesma coisa, tá nessa linha. Então, o lógico é assim, é básico que eu vou falar, mas você precisa ter um conhecimento técnico apurado, senão você não consegue desenvolver. Agora, se você tiver, por isso que eu acho que é bacana, você tem um diferencial, você acaba se tornando extremamente competitivo, tá bom? E outro ponto importante, galera, ele fala assim, peça técnica de até 90 linhas. Meu amigo, você vai fazer de tudo para chegar próximo dessas 90 linhas. Pelo amor de Deus, você precisa escrever, tá bom? Eu acho que não faz sentido você entregar uma prova com menos de 80 linhas. Você tem que colocar ali entre 80, 85, se você conseguir chegar próximo de 90, bacana, tá bom? E sempre lembrando, temas ligados ao trabalho do órgão ao qual você vai fazer o concurso. No caso da CGU, como eu falei, transparência, corrupção, né? Isso tudo que está em voga, que a gente está vendo aí no nosso cenário, que está sendo aí desenhado no país, tá bom? É isso, fiquem tranquilos, não tem nada de absurdo, tá? Realmente é um beabazinho que você precisa fazer, mas com certeza você vai chegar super bem preparado. Sempre lembrando, pratica, no mínimo, tá? Uma vez por semana, uma peça técnica por semana você vai ter que fazer, fora as discursivas que você já faz. No mínimo uma, de repente 2 seria o ideal, pelo menos na minha visão. Beleza, galera? Por hoje é isso, um abraço, sextou, tamo junto, dicas do Tomazeto. Valeu, fui!